Tá aberto, tá ao vivo aí. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Olá, amigas e amigos, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos aqui aos canais do O Outro Lado da Notícia. Nós estamos transmitindo no Facebook, também no YouTube e também no LinkedIn e no Twitter. Sejam aqui bem-vindos para comentar, para, enfim, fazer perguntas, fazer a interação com os nossos convidados, com a nossa bancada aqui. Nós estamos cumprindo a promessa. Vocês vejam que o Elias, o Renato e a Olívia são pessoas de palavra, disseram que voltariam e voltaram. Estão aí. O doutor Elias estava numa outra atividade e ele, imagino que ele correu lá para dar tempo de vir aqui falar com a gente, cumprindo aqui o compromisso, né? Então, sejam todos, e a Olívia também bem-vinda. Todos bem-vindos, e a Olívia bem-vinda aqui ao nosso O Outro Lado da Notícia. Zé Renato, você está na Bielorrússia, é isso? Sim, sigo por aqui, viu? Esse Covid não me deixa partir 1h da manhã, né? E chovendo muito. Pois é. Tem uma vodka boa aí, não? Como é que é? Olha, tem uma aqui que, ó... Uma não, tem muita, viu? Seja bem-vindo, Renato. Olívia, obrigado. Seja bem-vinda também. Obrigada, eu agradeço. Uma honra estar aqui novamente, ao lado de grandes referências aí. Espero contribuir novamente com o debate, novos temas, outros olhares sobre China. Muito bem. Professor Elias, seja bem-vindo. Eu que agradeço aí a honra de estar com vocês novamente, né? Foi muito bom a primeira vez, a primeira conversa. Espero que hoje seja o mesmo ritmo, né? Foi bom. Muito bem. Os nossos internautas que estão chegando aqui, eu já vou até tentar aqui ver como é que nós estamos aqui, porque nós temos um programa, Olívia, Renato e Elias, sempre às 13 horas, e participam regularmente os jornalistas Jorge Gregory e o Luiz Manfredini. E aí eu falei lá que a gente ia ter essa roda de conversa hoje aqui e tal, né? Aí o Manfredini falou, aquele Elias não entende nada de China, não sei o quê e tal. Aí eu falei, então você vai lá e fala para ele. Escreva lá no chat. Tem que falar que ele estuda lá, não sei o quê. Ele fala, escreve livro e tal, mas eu quero ver se ele entende mesmo de China, não sei o quê. Eu falei, então você vai lá no chat, eu não vou fazer fofoca, mas jornalista é assim, a Olívia, jornalista, contou para a gente conta para todo mundo. Estou aqui desafiando o Luiz a falar para o Elias o que ele falou lá no programa Roda de Conversa. Mas, enfim, sejam aí, sintam à vontade todos vocês. Eu queria começar perguntando para o Elias. Elias, essa semana, dia 1º de julho, foi o aniversário, 99 anos do Partido Comunista da China, né? Você viu que coisa bacana? Fizeram lá uma festa e tal. Você acompanhou? Eu acompanhei, mas eu acho que a grande comemoração, porque está no meio da pandemia, o país sob tensão, então acho que foi evidente o momento para enaltecer os feitos do governo, do Estado e do partido no meio da pandemia, mas ano que vem vai ser a comemoração de fato, que é o centenário, né? Ou seja, esse ano foi meio... A pandemia meio que baixou muito a bola da comemoração em si, apesar do fato da China ter se dado muito bem nessa primeira fase da pandemia, ter dado um ânimo geral, assim, ó, o partido, o Estado, é isso, e o Partido Comunista não existir essa China moderna, essa coisa toda, mas acho que ano que vem vai ser a comemoração de fato, né? Certo. E o Partido Comunista da China tem, quanto é? 92 milhões de membros, é isso? Isso. É gente que não acaba mais, né? É isso, Renato? 92 milhões? Sim, e crescendo, viu? Eu acho que foi 2012, 2013, mais ou menos. A contagem era em torno de 80 milhões, até 2015, mais ou menos. Então teve um salto muito grande no número de novos filiados e acho que a organização está progredindo muito. Certo.
Mas uma curiosidade, né? Muita gente não sabe que na China tem mais de um partido, né? Quantos Sim. partidos tem na China? São 8 partidos dentro do Partido Comunista, né? 7 ou 8? É o Partido Comunista mais 7. E como é que funciona, Elias? Como é que é a estrutura? Acontece o seguinte, o que chegou ao poder em 49 não foi o Partido Comunista da China sozinho. Isso aí foi uma chamada frente ampla, vamos dizer assim, né? Uma frente patriótica, que o Partido Comunista hegemonizava isso, né? E essa frente, ela é oficializada em 46, quando é formada o chamado Conselho Consultivo Político do Povo Chinês, que é onde esses partidos e as personalidades do país se reuniam para elaborar as políticas de curto, médio e longo prazo, não é? É evidente que esses partidos eles continuam funcionando, não mandam nada, ou seja, eles não têm grande poder, mas representa setores da sociedade, setores não comunistas da sociedade, né? Então, o que coloca um pouco em xeque essa questão de que é partido único no poder, não, é poder partido único, mas existem outras organizações, né? Assim como na Coreia do Norte tem outros 2 ou 3 partidos também na mesma situação, ou seja, foram frentes populares chegaram ao poder nesses países, né? Vietnã, mesma coisa. E aí, Eu acho que aí o que ficou importante nessa questão do aniversário do Partido Comunista é o marco de 1949, né? A Revolução Comunista, né? E a gente estava até lembrando da música, né? Que sem o Partido Comunista não haveria nova China, né? Então é a Sim. proposta o que foi, na verdade, a China na verdade é um estado de-civilização, né? Tem milhares de anos de história, mas na verdade 1949 foi um fenômeno disruptivo ali, né? Um ponto de retomada depois de séculos de humilhações, né? De tudo que a China sofreu. E a proposta do Partido Comunista em dar um direcionamento, ação política, né, para tudo isso que a gente está vendo em relação à China hoje, né? Então, eu acho que, até mesmo por essa questão da pandemia que o Elias citou, mas o exemplo que a China deu, primeiro com o Wuhan, controlando a pandemia, e depois em Pequim, porque você tinha um receio ali de que Pequim ia virar uma segunda Wuhan, né? Como que eles mostraram que eles aprimoraram as medidas de combate na pandemia. Então, isso tudo também mostra essa ação, né, política, né, do Partido Comunista ali na forma de como que dirige, né, a sociedade. Mas, Olívia, o Partido Comunista também incorporou outros elementos, né? Não sei se eu estou correto nessa avaliação. Por exemplo, o confucionismo está muito presente no ideal do partido, não é isso? Assim, que é a questão nacional, a questão do... Como é que ele chama? O fundador da República Chinesa, Yat-sen. É assim, Elias, que fala? Como é que é o nome dele? Ou seja, incorporou esse elemento de ser o partido da nação, né? Eu queria que você falasse disso. Como é que você tem ideia de como isso funciona, como isso interage com a vida da sociedade, do povo chinês? Esse pensamento do confucionismo, da questão da nação? Fala aí, pessoal. Fala, Elias. Elias, você está com o microfone fechado. Tá fechado. Não ocorreram na periferia do capitalismo revoluções socialistas, de fato. Foram revoluções nacionais que aconteceram. É evidente que essas revoluções nacionais elas conduziram o país a uma estratégia socializante, até porque a grande questão para esses países, como a Coreia, Vietnã, China e os países africanos, que também fizeram fizeram revoluções de orientação socialista, é a questão do desenvolvimento. Porque o capitalismo negou a esses países o processo de desenvolvimento, ou o processo civilizatório. Então, o socialismo acabou se transformando no caminho forçoso desses países para o desenvolvimento, que o capitalismo negou. Eu costumo dizer que onde não teve Getúlio Vargas, Bismarck ou o Ataturk, o Partido Comunista acabou cumprindo o papel desses líderes conservadores, entre aspas, mas que industrializaram seus países, né?
Não é à toa que o Gramsci chamava o Partido Comunista de o príncipe moderno, né? Ou seja, o príncipe é o modernizador, né? Então, são partidos que chegam ao poder para cumprir tarefas da Revolução Burguesa, ou seja, industrialização, reforma agrária, erradicar analfabetismo, mas a legitimação desses partidos políticos passa também pela incorporação da subjetividade do próprio país, né? Então, a China, por exemplo, numa comparação com a Índia, o marxista chega na China e se compra essa coisa toda, enquanto que na Índia não foi possível acontecer isso. Não é? Porque a Índia tem a questão do hinduísmo, a questão das castas, ou seja, enquanto que o confucionismo é algo mais materialista, menos espiritualista, vamos dizer assim, né? Ou deísta. Agora, o confucionismo é parte fundamental, vamos dizer assim, da governança chinesa, da seleção de quadros, até hoje, né? Não tem como desconectar uma coisa com a outra, né? É assim que eu vejo isso. O confucionismo é parte daquilo. É uma revolução marxista e confucionista e budista, ou seja, é uma grande confluência de subjetividades aí, né? Sim. Fala, Renato. Então, o que me faz pensar bastante é justamente essa virada que o Elias está explicando. Quando você pega bem ali depois que acontece a Revolução Republicana com Sun Yat-sen, que acontece até em Wuhan, né, a primeira batalha ali que derruba a última dinastia, você tem a China republicana já participando da Primeira Guerra Mundial. E nesse suporte que eles dão para o lado que venceu a guerra, né, a França e outros países, no Tratado de Versalhes, onde vai ter a redistribuição e a punição, a China acaba não recebendo nenhum benefício. O território que era Shandong, que pertencia à Alemanha, acaba sendo compartido com o Japão. Então isso gera os movimentos de 4 de maio já. Isso já começa a ferventar uma juventude como o Zhou Enlai e o próprio Deng Xiaoping, que já estavam vindo da Europa, já estavam vindo todo com essa base cultural, com essa base de formação marxista, e isso deixa caminho para um forte movimento sindical que acontece ali no começo da década de 20 já. Em 1920 começa o movimento sindical aferrido e um movimento de esquerda ali, marxista. Então você atravessa o ano ali de 1921, já com o movimento se preparando para construir o Partido Comunista. E você tem outras referências que não é Mao Zedong nesse começo, né? Tem aquela reunião em Xangai, os 50, depois termina com 12 num barco, mas o que marca ali, eu acho que é essa ruptura, sabe? É um movimento jovem, um movimento que vem descontente com a participação e com já a corrupção que começa, com a perda de moral, que não se recupera com a República. Então a juventude vê como saída ir além, fazer uma reforma, ou não fazer uma reforma, mas fazer uma revolução, dar um passo além, né? Eu acho que é isso que eu acabo enxergando nessa transição também. Certo. Mas isso também eu imagino que deve ter havido uma grande mudança, vamos dizer assim, na cultura do Partido Comunista, no processo também de reabertura, né? Acho que imagino que o Partido Comunista também incorporou muito desses elementos, né? Quer dizer, ele passou, né, também, de certa forma, por uma mudança na compreensão da realidade chinesa. Teve isso? Eu sinto que tem. O que eu sinto é assim, quer dizer, pelo que eu sei, pelo que eu leio, você ainda tem uma relação, você tem o Kuomintang, que é o Partido Republicano, com uma ala de esquerda muito forte. Então, quando o Partido Comunista começa a ganhar muita força, eles fazem uma aliança para começar a derrotar os senhores da guerra, né, os senhores feudais que ainda permanecem, principalmente no norte. E depois de um tour já morre o Sun Yat-sen, aí isso já é Chiang Kai-shek com o líder do Partido Comunista da China na época, que eu não lembro o nome dele, era Li alguma coisa, agora me foge o nome. Então, nesse tour, quando eles vencem, que eles vêm para Xangai, ali em 25, acho que é março, 25 de março, alguma coisa assim, Chiang Kai-shek começa um golpe no Partido Comunista, eles massacram mais de 5 mil membros que tinha em Xangai, Xangai era praticamente tomada pelo Partido Comunista, e ali começa a ruptura. Então, o Partido Comunista vai ser reconstruído em Wuhan, muita gente bate em retirada para Wuhan, e dali reagrupa. Aí tem uma ruptura dentro do Kuomintang para poder reorganizar a esquerda chinesa
E aí refunda, aí começa uma série de batalhas, uma divisão, aí tem a rebelião de Nanchang também, que já tem uma participação boa, mas um pouco depois tem uma derrota e batem para... Aí os comunistas batem em retirada para a montanha, então é sempre assim, é muita derrota no começo, é muito sofrimento, é muito ardido o começo do Partido Comunista. E é muito embate. E é bonito, eu acho que por isso, por não desistir, por continuar seguindo, né? Esse que você falou aí, acho que é aquele do avião, que o avião foi abatido e tal, que ele estava fugindo, Liping, acho que é uma coisa assim. É difícil você guardar esses nomes, mas eu sei. Porque é o Limpial, tá falando do Limpial, né? Isso. O Limpial, ele foge da China em 71 porque estava organizando quase um golpe contra o Mao Tse-tung. Esse golpe é descoberto antes dele acontecer e ele tenta fugir para a União Soviética. E o avião cai na Mongólia. Até hoje, circunstâncias que ninguém sabe explicar isso daí direito, né? Foi falta de gasolina ou não, mas o fato foi isso daí. O Lin Piao ele foi ungido como número 2 do Partido Comunista da China, depois ele vai perdendo prestígio, e o filho dele tentou organizar um golpe contra o Mao Tse-tung. E a filha dele fala para o Mao Tse-tung de que, olha, meu pai está organizando aí um negócio aí e tal contra você, e acaba ocorrendo essa coisa em 71, né? Essa fuga para a Mongólia, para a União Soviética, e o avião cai na Mongólia. Agora, acho que tem um outro detalhe também, que a China foi sempre, vamos dizer assim, cercada e, consequentemente, você tem as infiltrações, né? Ali naquele período tinha muito disso, a tentativa de se tem hoje, imagina naquele tempo. Por isso, inclusive, que a China hoje tem mecanismos de defesa, né, altamente desenvolvidos, né? Mas tinha muita infiltração no sentido de criar quinta coluna, o chamado trabalho de Sapa, né? Era um período conturbado da história da Guerra Fria, né? Essas coisas todas, Guerra do Vietnã, Camboja, né? Ou seja, tudo isso precisa ser considerado, porque às vezes as pessoas podem deduzir que é uma coisa somente interna, né? Um problema interno que eles não conseguem se mover, se resolver. Mas eu acho que também tem esse componente da geopolítica, da pressão externa, das infiltrações, etc, etc. Sim. Mas eu queria falar com vocês um pouco dessa história agora lá de Hong Kong. Como é que vocês estão vendo isso? Porque a Rússia apoiou a China, o Vietnã, que eles têm umas rusgas ali, não tem? Na fronteira China e Vietnã, quer dizer, o Vietnã também apoiou a China. Queria que vocês falassem um pouco disso, como que vocês estão vendo aí essa batalha, que na verdade faz parte exatamente disso, da geopolítica, né? Os Estados Unidos aprovando uma lei para legislar lá em Hong Kong, quer dizer, isso é um absurdo. É mais ou menos como a lei Helm-Burton, né, aqui de Cuba, uma lei para fazer uma legislação extraterritorial, fora do território dos Estados Unidos. Queria que você comece, Elias, falando um pouco disso. Eu acho que que o artigo 23 da Lei Básica de Hong Kong, ela já prevê a utilização vamos dizer assim, do dispositivo contra sedições secessionistas, etc. Só que esse artigo 23 nunca foi implementado por conta de resistência interna de Hong Kong. Agora ele vai ser implementado independente do que eles pensem a respeito. Porque já está um ano já que é uma situação em que a cidade de Hong Kong está paralisada, está o comércio parado, está a indústria parada, metrô parado, tudo parado em Hong Kong, não é? Então, aquilo se transformou, vamos dizer assim, num posto avançado de guerra híbrida, de todas as suas formas, contra a China continental. Então, chegou-se a um ponto em que o governo vai ter que ativar o artigo 23 da Lei Básica de Hong Kong, ou seja, aliás, é um direito da China, porque qualquer país do mundo tem uma lei de segurança nacional. Não é um privilégio da China ter uma lei para ser aplicada em caso de tentativa de secessão de um território. Todos os países do mundo têm esse tipo de dispositivo. Na nossa Constituição também tem esse dispositivo. Eu acho que estão exercendo o direito deles, eu acho que é isso. Eu acho que é importante isso que o Elias frisou, que você até começou falando, né, Oswaldo, que a gente tem que reforçar que se trata de uma estratégia de guerra híbrida, né? Que eu acho que isso ainda não faz muito parte de um senso comum.
Então, é preciso dizer isso, que é uma tentativa de desestabilizar a China dentro do território chinês, né, para, de alguma maneira, tentar sabotar aí uma tentativa de ascensão econômica, né, do país. E, como você mesmo ressaltou, você percebe padrões, né, entre os países que apoiam, que falam que você não deve interferir em questões internas, e os países que acham que aí entram em polêmicas de direitos humanos, enfim, entram em outras questões. Você percebe um padrão entre os que apoiam e os que não apoiam. E aí fica essa questão, né? Qual retórica que é justa? Você tem, por um lado, também a questão das sanções econômicas, né? Que afeta, como o Elias comentou, afeta internamente a economia de Hong Kong, mas você também tem um impacto mundial ali, porque Hong Kong é um centro financeiro, né? Muito importante para o mercado financeiro, ela tem uma captação de investimento estrangeiro externo muito forte, então você acaba desestabilizando, não só internamente, mas você também desestabiliza toda uma estrutura, uma arquitetura financeira global também, né? Certo. Mas e essa questão da lei? O que você acha, Olívia? Você acompanhou a lei nos Estados Unidos? Você acha que tem interesses econômicos, no final das contas? Sim, o que dá para dizer do ponto de vista econômico, primeiro você teve aquela lei anterior que, na verdade, não foi a lei, né? Foi quando os Estados Unidos retirou aquele status oficial de comércio que Hong Kong tinha, que foi no fim de maio, né? Que isso aconteceu. E isso, na verdade, pode ser uma estratégia, de novo, ela pode ser um tiro no pé também, porque ela acaba acelerando projetos, por exemplo, de substituição de importação, porque aí Hong Kong ela perde benefício de isenção de compra de produtos exportados, então você acaba acelerando. Por exemplo, a Huawei ela já está investindo em tecnologia para desenvolvimento de chips, né, para smartphones, justamente por essa questão da isenção. E também, se você tem internamente, acho que o Renato pode até falar isso melhor que eu, o projeto da Grande Bahia, né, ali do Delta do Rio Pérola, que integra, além de Hong Kong e outras regiões, a outra região autônoma, que é Macau, e envolve 9 outras áreas ali da China continental, visando você desenvolver projeto de alta tecnologia, projeto ligado à logística e transporte ali na região de Guangdong, e também Hong Kong como um centro financeiro, né? Então, economicamente, você desestrutura muito também ali a região internamente para a China, né? Renato? Bem, meu lado, eu acho que eu resgato até um pouco da história. A gente tem que entender e lembrar, Hong Kong foi roubado por um narcotraficante, né? Tipo, a Inglaterra, ela fazia o tráfico ali de ópio, teve 2 guerras do ópio, né? E nessa segunda guerra ela ainda exigiu um tratado desigual, que é chamado pela China, que a China cedesse Hong Kong por 99 anos. Então, em 97, quando é devolvido, em 84 eles fazem um novo acordo, uma legislação, para em 97, quando é devolvido, ainda seguir uma regra de 50 anos, e que de fato não é uma regra de como administrar o país, é como manter o capital ali, porque o Ocidente vai manter ali como um paraíso fiscal, que é o que Hong Kong sempre foi, um paraíso fiscal. E nesse processo, a China foi se preparando para devagar reaglutinar o seu território. Aquilo ali sempre foi China, vai voltar a ser China e está se tornando aos ventos passos, sabe? Você vê que desde 2018 agora já tem um trem que sai do centro de Hong Kong, vai até Wuhan. Então você tem toda aquela ponte, né, que conecta Zhuhai, Macau e Hong Kong, que é a intenção de integrar o território, de criar todo um projeto da Grande Bahia ali. Então o projeto é de fazer do território dela o que é dela, né? O que é de direito dela. E aí vem o Ocidente querendo criticar, apontar o dedo e dizer como reger o próprio território. Bem, aí é um acordo comercial. Se quer fazer negócio ali, tem que começar a se adequar. E
O próprio embaixador da China em Hong Kong, ele falou que, olha, tá tendo um erro de interpretação, tá tendo um mal entendido, e estão distorcendo a história. Existe um país e 2 sistemas. A gente mantém um segundo sistema ali para poder reger um diálogo econômico. É por onde entra o capital na China, como a Olivia estava falando bem. Então acho que vai mais por aí essa discussão toda. E aí o sistema é a casa da China, né? A soberania é feita pelo país, né? Elias, tá me ouvindo, Elias? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Hong Kong passou por um processo de empobrecimento nos últimos 10 anos, ou seja, o custo de vida duplicou em Hong Kong. Essa é uma questão, ou seja, enquanto toda aquela parte, todo aquele sul da China, vamos dizer assim, cresceu absurdamente, Hong Kong encolheu nos últimos anos, tá? Então existe uma questão de falta de perspectiva para a cidade. Quem entrega uma perspectiva é o próprio governo chinês, quando chega num acordo com as elites de Hong Kong, em torno de Hong Kong retornar seu centro de um grande projeto, que é a continuação do Vale do Silício chinês, cuja Shenzhen é a capital, mas Hong Kong teria um papel redobrado nesse projeto, que envolveria investimentos fiscais de 300 bilhões de dólares, e estava tudo acertado, né? E de repente começa aquelas manifestações. O que as pessoas não sabem é que Hong Kong é um país que está com um trabalho precarizado cada vez maior, é a segunda cidade mais cara do mundo e também a cidade que tem mais bilionários no mundo por metro quadrado, uma coisa assim, tá? E é justamente esses bilionários, né, que se banqueiros e aquela elite de Hong Kong que eles não se veem como chineses, porque eles falam inglês, falam que a China continental é um bando de gafanhoto que acaba virando um campo fértil, vamos dizer assim, para essa nova modalidade de guerra, que é essa chamada guerra híbrida, né? Tem até um retrato que tiraram aí dos manifestantes, dos líderes, dentro da embaixada americana, se reunindo com uma famosa espiã, uma famosa agente da CIA para a região, né? Tem até foto da conversa deles, né? Então é evidente que existem problemas na região, mas também existe toda uma arquitetura geopolítica no sentido de transformar Hong Kong em um campo aberto de guerra híbrida. Agora, por fim, o Donald Trump está vendo o seguinte, que a única forma de ganhar a eleição é eleger um inimigo externo. E esse inimigo externo é a China hoje. Então, de cada 5 frases que ele fala, uma é sobre a China. Né? Então, o único apelo que ele tem diante do problema que ele enfrenta dentro dos Estados Unidos é apontar para fora, né? Então, a China acabou sendo um alvo preferencial de Donald Trump e eu acho que as coisas têm que ser vistas dentro desse ângulo, né? Eu vejo dessa forma, né? Agora, Elias, eu li aí em algum lugar que, na verdade, Hong Kong pode se tornar mais rica, e aí entra aquela história, né? Vai em nome de uma suposta riqueza, ou de um potencial de riqueza, aí vem aquela história da democracia. Hong Kong vai abrir mão da democracia para ficar mais rica. Na verdade, isso é uma falácia, né? Eu queria que você comentasse isso, quer dizer, faz parte da propaganda ideológica, né? Até pelo seguinte, é uma questão, primeiro que a questão é geopolítica, né? Hong Kong nunca houve uma democracia em Hong Kong durante a ocupação inglesa. O que houve foi um movimento de democracia liberal, vamos dizer assim, depois de assinado o Tratado de 84 entre Deng Xiaoping e Margaret Thatcher, já preparando o terreno para as pessoas irem contra a China após 97. Tanto é que desde 97, todo dia 30 de junho, tem uma manifestação num parque lá de Hong Kong, em que as pessoas ficam com uma vela acesa a favor da democracia e tal. Victoria Park. Só que nos últimos anos, essa concentração foi saindo do controle, né? Teve essas manifestações violentas como estão hoje. Cara, uma coisa que eu aprendi, Oswaldo, é que a palavra mais usada nos últimos 40 anos, em todas as manifestações de direita e de esquerda, é liberdade. Então, Hong Kong é mais uma expressão em que se apropria do nome, do termo liberdade e democracia para fazer o que se bem entende, né? Sabe? Mesmo o Bolsonaro no Brasil fala em liberdade, as pessoas têm que ser livres, essa coisa toda. Ou seja, a liberdade virou uma base semântica para qualquer coisa no mundo, né? Veja Pinochet na Economia Livre, com os Chicago Boys, 89 em Tiananmen, liberdade, tudo é liberdade, né? Polônia, União Soviética, e agora Hong Kong, né? Acho que é uma palavra que foi muito bem apropriada por qualquer movimento, né? Tô lutando por quê? Por liberdade. Nem sabe por quê, né? Eu acho que é esse contexto, né?
Certo. Mas tem também aí, Renato, queria que você comentasse um pouco essa questão da guerra comercial. Quer dizer, tudo isso compõe um elemento da guerra comercial. O Trump, agora no discurso que ele fez no dia 4 de julho, ele falou cobras e lagartos, né, podemos dizer assim, sobre a China. Ou seja, no fundo de tudo isso, você tem os interesses da guerra comercial, da lógica do governo, da administração do Trump, no trato da China, porque a China, sem dúvida alguma, sobretudo agora com a história da pandemia, ela tende a ocupar mais espaço e, consequentemente, você tem também um cenário de recrudescimento da agressividade do governo dos Estados Unidos. Queria que você comentasse isso. Sim, eu vejo a guerra comercial mais como uma estratégia também de governo do Trump. Eu não vejo. Acho que é uma discussão que a gente já tratou de uma outra oportunidade. Não há como fazer um decoupling, separar as economias. As economias são muito dependentes, né? Então, uma estratégia que o Trump tem explorado é de criar, como o Ides falou, um inimigo externo e usar disso como uma retórica, né? E recentemente mesmo, eu acho que o Bolton, ele deixou isso claro num livro dele que saiu recentemente e mostra a estratégia da China mais uma vez, né? Que eu acho que até encaixa num livro antigo da China, que é aquele 36 estratégias que eles falam. Se você está num momento de situação confusa, faça seu inimigo subir no telhado e tire a escada. E foi mais ou menos o que aconteceu. Ele pediu ajuda para a China, olha, consome aqui os meus grãos do Centro-Oeste aqui e depois a gente negocia. Então, tá nesse caminho, não tem como separar, existe uma interdependência muito grande das economias. Então, assim, vão ter alguns espaços assim simbólicos, alguma relação comercial assim figurativa, mas ainda vai seguir, eu acho que vai ser mais cotas, vai ser mais assim um trabalho simbólico mesmo, sabe, de dar nome aos bois e criar. Eu não acredito que essa guerra comercial é uma coisa assim fática e, sabe, existe um impacto na economia, existe toda uma relação, mas eu acho que é toda uma construção assim de política. Eu acho que é uma decisão mais política mesmo. O que você imagina que vai acontecer, Olivia? A guerra comercial ela estava nas manchetes até ser trocada pela pandemia, né? Então era o tema que só se falava disso até o fim do ano passado e desde que começou, né, essa guerra tarifária, o Trump adotando medidas elevando produtos chineses, a China sempre na estratégia de retaliar, né? Ela nunca era a primeira a tarifar, então era sempre uma medida de retaliação. E aí acabou que agora em janeiro você teve a primeira fase do acordo, né, que na verdade se resumiu basicamente ao que o Renato citou, que foi a compra de produtos agrícolas do meio oeste americano, né? Então toda aquela questão polêmica envolvendo propriedade intelectual, reforma das empresas estatais, que eram pontos sensíveis ali para o governo chinês, ficaram de fora, né? Então mostra que na verdade a China ela não cedeu à pressão, você teve toda uma estratégia morde-a-sopra do Trump, né? O Trump, quando ele sentia que ele não ia conseguir chegar no acordo, então ele vinha, batia, vamos elevar a tarifa, mas depois voltava atrás, conseguia alguma coisa. E o interessante é que muito foi dito do lado de cá, né, na imprensa ocidental, que o Trump saiu vitorioso nesse primeiro acordo, né, nessa primeira fase do acordo de produtos agrícolas, e o que acabou que, como o Renato citou, o livro do Bolton, na verdade, mostra que não foi bem isso, né? Na verdade, a China estava fazendo ali o que o Trump pediu para ajudar, né, para ele ser reeleito. Agora, como isso saiu logo depois, né, vazou o conteúdo do livro do Bolton, e logo depois a China falou, não, vamos comprar, então, o produto do meio oeste, então é um golpe de mestre, né? Porque aí o Trump vai ficar com aquela marca, né? Eu pedi ajuda para o Xi para ser reeleito, mas pode não dar certo, né? Pode não dar certo, Trump pode não ser eleito. A gente não sabe qual é o interesse aí, de fato, do governo chinês em relação a isso, porque eu acho, né, Renato, me permita discordar, eu acho que essa guerra comercial ela vai continuar, porque ela tem várias fases, né? Você tem uma guerra comercial que é relacionada a produtos agrícolas, enfim, importação, exportação de bens, mas você tem uma guerra tecnológica que envolve principalmente a Huawei, tecnologia 5G, Big Data, enfim, a Tech War, né? E já se fala numa terceira fase que seria justamente uma guerra financeira, que eu acho que aí Hong Kong entra um pouco, mas aí você também tem toda a questão
do yuan, do renminbi, né, que é a moeda digital, essa disputa em relação ao dólar, Estados Unidos eventualmente podendo usar todo esse alcance de reserva internacional que a China tem como alguma prejudicar a China. Então, eu acho que a guerra comercial ela é uma das fases, né? Você tem várias outras e ela vai se desmembrando, ela está esquecida, mas eu acho que à medida que for passando essa questão de pandemia, você for entrando em questão também de eleições, eu acho que isso vai voltando no radar, sim. Eu acho que a gente pode voltar a falar mais disso também. Ô Elias, a China já faz comércio em, sei lá, você talvez tenha essa informação precisa, né, sem o dólar, né? Já tem um espaço de comércio sem envolver o dólar, não é isso? Muito pequeno, porque aí eu tendo a ser mais conservador, porque a China está fazendo ela está tornando o yuan conversível muito lentamente, e muito lentamente mesmo, até porque para que haja, vamos dizer assim, um amplo uso internacional de yuan como moeda de troca, outros países têm que aceitar o yuan como essa moeda. Só que existe um problema, o dólar ainda é o refúgio principal para qualquer economia do mundo, qualquer pessoa que tenha dólar, em momento de crise, recorre ao dólar. Ainda é a moeda de reserva, é a vantagem absurda dos Estados Unidos, e tirando Venezuela, tirando Cuba, tirando o Irã, quem queria trocar as suas posições de dólar por yuan? Não é? Ou seja, existe uma parte do processo que é muito a China que pode fazer, ou seja, promover grandes obras, e a partir dessas grandes obras, como a Rota da Seda, tentar imprimir a sua moeda como a de referência de troca com esses países que recebem esses investimentos. Tá? Agora, esses países têm que aceitar essa condição que a China oferece. Eu acredito que é muito cedo para falar em queda do dólar, o yuan vai transpor o dólar como moeda de referência internacional. Talvez nunca aconteça isso, hein, Rosaldo? Vou falar aqui para vocês. Nunca é demais, mas vai demorar muito para isso acontecer ainda. Enquanto esse padrão... ainda. Acho que existe muito esse wishful thinking de o dólar vai acabar, não sei o quê, olha a China. Eu acho que a China ainda não está credenciada para se tornar a sucessora dos Estados Unidos. Tem um longo caminho a se percorrer ainda para que a China chegue lá. Né? A China está muito atrás dos Estados Unidos, uma série de indústrias, moeda, exército, ideologia, ou seja, o mundo hoje quer ser americano ainda, a classe média do mundo inteira sonha em ser americano, sonha em ser chinês, ou seja, existe uma dominação que vai muito além do militar, financeiro e econômico. Tem uma dominação ideológica também, não é? Que eu acho que as pessoas percebem muito pouco isso. Nós mesmo de esquerda fica muito da vontade, nossa, esses caras vão acabar agora. Não é assim, infelizmente. E a China tem problemas internos muito sérios também. Não é? Ela vai passar por uma fase de teste agora, que é essa guerra que ela vai ser vítima agora do mundo contra ela, a Alemanha, a União Europeia, Estados Unidos, a Austrália, que não vai ser mole não, entendeu? Sabe, as coisas não estão dadas de que a China acabou, entendeu? Tem muita areia, muita água para passar embaixo do rio ainda. Muita água para passar embaixo da ponte ainda. Do Rio Vermelho? Tem um Rio Vermelho na China, não? Tem muita água para passar embaixo do Rio Vermelho? Não. Tem o Yangtze e tem o amarelo, né? E o Pérola. Mas, Elias, não tem um outro componente aí que eu queria que você abordasse também, que é o seguinte, que é a natureza do sistema, né? Os Estados Unidos, quando se fala de imperialismo, eu acho que esse é um termo que está aí em voga. Os Estados Unidos têm um sistema, um regime essencialmente imperialista, ou seja, de fazer fluir os fluxos de riquezas, de capital e tal, né, da periferia para o centro e tal. A China já não tem isso. Eu queria que você também abordasse essa diferença, que é eu acho que é um outro complicador para a gente falar, por exemplo, no padrão da moeda internacional, da moeda de troca, né? O padrão dólar, quer dizer, você estabelecer um outro padrão, mesmo a moeda comum, né? Se você criasse um sistema, um ambiente de comércio, você poderia criar uma moeda comum, mas eu acho que pela natureza dos sistemas, também tem essa dificuldade, não é isso? Eu vejo em processo, tá? Ou seja, o que a China pode fazer hoje é um sistema monetário internacional alternativo em construção, entendeu?
sabe? E que vai demandar um longo tempo ainda para substituir o dólar. Tá? Aí entra o que você coloca da natureza do imperialismo, é a natureza das relações exteriores chinesas, que entra em choque. São duas formas de inserção internacional diferentes. Tá? Mas o que eu vejo, aí eu sou conservador nesse aspecto, né? O imperialismo ainda é muito mais forte do que a China. Sei que eu seja muito recuado, muito defensivo, mas é a forma que eu vejo as relações internacionais hoje. Né? Ou seja, as vantagens que os americanos têm em relação à China em todos os aspectos é muito grande. Né? Você não tem, acho que é um ou outro aspecto que a China tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade melhor de coordenação de investimentos estrangeiros, via empresas estatais, sim. Utilização do seu capital financeiro estatal e produtivo para fazer investimentos no mundo, sim. Soft power, sim, é bom, mas muita coisa ainda, Oswaldo, ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, eu repito, né? Para que a China se consolide de fato como a sucessora dos Estados Unidos e tal. Até lá, muita violência vai rolar no mundo ainda. O mundo vai ficar muito perigoso, vai ficar muito mais perigoso do que já está, eu acho. Concorda, Renato? Sim, faz muito sentido. Você consegue já começar a enxergar isso na questão da Ásia Central, né, que foi sempre uma região que teve uma estabilidade pela Rússia e pela China. Você vê ali o cinturão em uma rota, ele se estende, ele tem duas rotas, uma que vai pela Rússia, Mongólia, vai embora passando pelo Cazaquistão, Uzbequistão, e tem uma que desce, que vai tentando conectar o gás e o petróleo que sai do Irã através do Paquistão. E por alguns fracassos, por alguns problemas ali, já começou a romper, eclodiu um movimento na fronteira do Irã com o Paquistão, ali no Balujistan, que já começou a ter atentado terrorista, já criou uma certa instabilidade. Você tem ali novos conflitos também na área do Afeganistão, não tanto, que agora está tentando apaziguar, mas ainda segue um certo... Agora, na própria Karakoram Highway, ali do lado chinês com Índia, estoura novos conflitos. Então a tendência é estourar conflitos para minar esse processo de sair da China pela rota pelo cinturão e uma rota que já está conectado, assim, 2013, quando o Xi Jinping já começa esse cinturão e uma rota, ele já lança um projeto de construir uma rede férrea que vai até a Inglaterra. Já tem trem que sai de Wuhan, que sai de Yiwu e vai até London, sabe? Passa pela Alemanha e dali distribui para Madrid. Então, assim, já tem produtos fazendo serviço por terra, mas está começando a crescer uma instabilidade muito grande que começa a romper com isso. E mesmo as relações com o Irã, você não consegue ver ainda, com toda a necessidade que o Irã tem de compra e troca com a China, eles não conseguem ainda fazer isso via renminbi. E é um país que precisa, que quer romper. Então, acho que está bem nesse caminho que ele está falando. Mas, por outro lado, você também tem uma presença muito representativa da China em termos de investimentos, tanto na África quanto no Sudeste Asiático aí, né? E que eu acho que um dos grandes contrastes, o Elias até citou a questão do soft power, é que o modelo de exploração que a China tem nessas regiões, na Ásia, na África, ali, Sudeste Asiático, ele é bem diferente em relação à exploração que foi característica da colonização europeia, né? Então, você não trata a questão de mudança de regime, direitos humanos, não. São investimentos em grandes obras, grandes projetos. Então, você tem uma participação muito grande da China em projetos de infraestrutura que justamente até para viabilizar a questão da Rota da Seda, né? Outros projetos que a China tem, para dar continuidade ao desenvolvimento econômico do país. Você tem toda uma questão, não estou dizendo que não existem contradições, né, nesses investimentos da China nessas regiões, você tem até aquela questão da armadilha da dívida, né, que você empresta o dinheiro com taxas de juros baixas, com financiamentos longos, mas você troca questão de tecnologia, cooperação tecnológica, mas não quer dizer que é um processo totalmente sem contradição, mas você tem ali também uma presença importante da China em termos de investimento, e acabou que também chama muita atenção a questão da Índia, né? Que foi recentemente que ela acabou se posicionando politicamente, né? Mostrando-se mais alinhada ali a estratégia, a postura dos Estados Unidos, né? Ela se posiciona politicamente, mas em termos econômicos para a Índia é muito ruim, porque a China é o segundo maior parceiro comercial da Índia,
né? Então você tem que levar também em consideração essas questões, assim, se internamente para essas regiões, porque a África está ganhando em termos de desenvolvimento, em termos de, né, dentro dessa economia de projetos, de grandes obras. Então, se acaba virando esses conflitos, você pode perder em termos de desenvolvimento econômico também, né? É isso. O Elias está com limitação de horário aqui. A gente já vai fechando, viu, Elias? Você tem compromisso? Eu vi que você saiu lá. Falei aqui no começo, né? Você saiu correndo lá de um compromisso, veio correndo para cá e tal. É um homem de palavra, cumpriu. Então nós temos que ter pessoas de falar palavra. aqui. Vai, Elias. Não, que tem essa questão de criança e tal, então, né? Eu sei como é que é. Tem que dar atenção para a família também, entendeu? Com certeza. O que está acontecendo comigo? Essa coisa da pandemia está todo o tempo aparecendo evidente que uma pessoa como você é prioridade, porque eu tenho uma relação pessoal com você e respeito intelectual e jornalístico, né? Então, se eu tivesse uma remarcaria, eu desmarcaria. Não, legal. Muito ficar com você, assim, né? Mas tem essa limitação toda aí, entendeu? Claro. Sabe? Eu sei, a gente compreende perfeitamente bem. Nós vamos correr aqui, então, para a gente abordar rapidamente mais algumas Mas a Olivia falou uma coisa da armadilha da dívida, que posso perguntar para ela? Você claro. Acha, Olivia, que existe uma armadilha de dívida da China em relação aos outros países? Não, eu não acho. O que você acha desses investimentos na China? Então, para mim, eu confesso que eu tive que pesquisar mais em relação a isso, porque a primeira vez que me falaram, eu achei uma baboseira muito grande, né? Eu falei, nossa, é estranho, porque, no meu entendimento, o capital que entrava como capital investimento estrangeiro direto, né? Entrava como capital produtivo, né? E aí eu fui entender que, na verdade, se trata como um financiamento via empréstimo, né? Mas aí você olhando bem como que se dá esse empréstimo, né, que você tem a questão de taxas de juros baixas, o financiamento ele é facilitado, e em termos da dívida desses países, esse financiamento ele representa muito pouco, né? Então, você dizer que, na verdade, é uma armadilha por causa do dinheiro que a China está emprestando, parece que um caso que ficou muito evidente, eu até fui pesquisar em relação a isso, foi do Sri Lanka, né? Mas era em relação à dívida que o Sri Lanka tinha e ao que a China tinha emprestado, é irrisório. Então, acaba virando uma guerra de narrativas também, justamente para quê? Para você inviabilizar esses projetos, né? Essa tentativa da China de continuar investindo em regiões que têm demanda. E a China mostra disposta em investir em projetos, em grandes obras, né? Em projetos de infraestrutura. Então, eu não concordo. Da primeira vez, como eu disse, da primeira vez que eu ouvi falar, achei uma besteira e acho que o que ele oferece em termos de retorno é muito maior do que essa crítica que se tem em cima disso. Elias, quer considerar sobre isso? Eu acho que o livro fala uma charada pelo seguinte, tem uma professora chamada Débora, e o sobrenome dela eu não entendo, que ela lidera um grupo nos Estados Unidos, não me lembro qual universidade, que só trabalha com investimento chinês na África. Ou seja, faz ciência sobre isso. E ela derruba todos os mitos, vamos dizer assim, a respeito da relação da China com a África, de neocolonialismo, imperialismo, etc, etc. Eu vou até procurar o nome dela direitinho e mandar para vocês via WhatsApp ou via Facebook, porque é muito interessante. Ou seja, os elementos para desqualificar a presença chinesa na África, eles são muito frágeis. Por exemplo, a China está implementando zonas econômicas especiais na África. Ou seja, a China está levando investimento produtivo na África, não é somente ferrovia ou rodovia, levando indústria também para a África, né? Enfim, evidente que tem contradição, não são, batendo no concreto tem contradição, evidente que a China não é boazinha, é uma relação win-win, como os chineses dizem, né? Mas eu acho que é uma forma de... A África, por exemplo, hoje, o que era a África em 2000, o que é a África hoje, né? Sabe, eu acho que a presença chinesa é muito benéfica para a África, na minha opinião, muito benéfica. Elias, eu queria que você considerasse um pouco, que você comentasse aí um pouco essa questão, a Olivia tocou aí da China, a da Índia, a relação com a Índia, né? Tem, por exemplo, os componentes, muitos dos componentes da tecnologia, da internet, essas coisas todas, da informática e tal, que está na Índia, e a Índia desenvolve isso, parece que tem uma forte indústria nesse sentido, mas depende muito da China, não é isso? Serviços tecnológicos, eu queria que você falasse disso, porque a Rússia, a Índia,
e a China com seu peso no chamado BRICS, que hoje em dia já praticamente, não sei o que você acha disso, mas parece que não tem mais aquela força que tinha até recentemente. Mas eu acho que a China e a Índia tendem a se compor ali, não é? E também a Rússia Não, sim. nunca teve uma política hostil com a China. Queria que você falasse um pouco disso. Então, esse incidente, porque foi um incidente mesmo, é evidente que existe uma série de acontecimentos nos últimos meses e anos, como, por exemplo, os investimentos chineses naquela região de fronteira problemática com a Índia, né? Essa linha, vamos dizer assim, que foi tratada logo depois da Guerra de 62, que esqueci o nome dela, uma linha de controle central, uma coisa assim, que ninguém sabe como fica essa linha, porque é no meio de rocha, montanha, não sei se o Renato conhece aquela região, eu conheço, é impossível saber o que é a fronteira da Índia e o que é da China ali, não é? Agora, a Índia tem avançado com infraestruturas naquela região, a China também. A China tem investido muito no Paquistão, que é um rival da Índia, e a Índia retirou a autonomia da província que faz fronteira com o Paquistão e com a China, que é a província da Caxemira, é uma das províncias caxemires, vamos dizer assim. E ao retirar a autonomia, os chineses também vê aquilo como um recado para a China, vamos dizer assim. Então, existe um caldo ali de cultura que existe, por exemplo, um fundamentalismo hinduísta que está no poder hoje na Índia. Existe as classes dominantes indianas, elas são muito subalternas à Inglaterra e Estados Unidos. Eles se veem de forma tem uma mágoa de 62, que eles tomaram um cacete da China em 62, né? Foi muito feia aquela guerra. Eles tomaram um cacete muito grande, né? Então, são vários componentes ali, mas a tendência, você falou a verdade, a tendência é se recompor, porque não interessa para nenhum dos dois lados ter uma guerra. Não é? A tendência é se recompor, que, aliás, é só você ver como a cobertura na mídia chinesa e indiana do que aconteceu na semana retrasada. Foi quase zero. Foi muito baixo a repercussão do que aconteceu. Sabe? Então, a tendência é se recompor e ficar postergando para o futuro a solução, né? Esse que é o fundamental ali. Eu não vejo nenhuma grande coisa ali, um grande acontecimento que pode colocar. Evidente que é uma tensão a mais e um caldo de tensões, né, naquela região que é muito grande, né? Que é Mar do Sul da China, que é Hong Kong, que é agora a Índia. Enfim, a vida da China não anda fácil. Não sei se Renato e Olivia concordam comigo. A vida deles não está fácil, entendeu? Teve agora recentemente. Está muito mais difícil do que nós imaginamos. A própria Austrália fechou um acordo militar com a Índia recentemente. E ano passado teve um conflito já na fronteira ali perto de Bangladesh, entre a China e a Índia. Sempre que a Índia precisa de uma movimentação de massas, dar uma alinhada no seu povo, eles acabam jogando esse conflito com a China, que é uma coisa que bate, como o Elias falou, muito no ego do indiano. Tem bastante amigo indiano que sempre que dá uma coisa, o que está acontecendo aí na China, quer tirar satisfação. E realmente, ali naquela região de Karakoram, por exemplo, que é essa cordilheira ali onde teve o conflito, perto da Caxemira, ali a infraestrutura é praticamente, até do lado do paquistanês, recebe muito suporte chinês. Sem o suporte chinês ali, fica muito complicado, sabe? Tem uma logística mínima para resgatar pessoas doentes, ou mesmo para manter uma estrada. Ali tem muito terremoto, sempre desmorona a estrada. Então, e recentemente, uma coisa que a gente não pode esquecer, tem toda essa pressão do Ocidente sobre a Índia para poder agir contra a China também. Então, como eu estava falando, essa aliança com a Austrália. E está tendo o Covid está fazendo uma desgraça em Bangladesh, no Paquistão e principalmente na Índia. Então o governo precisa ter uma justificativa. A coisa não está boa lá dentro. Existem perspectivas bem ruins para a população nos próximos 2 anos, de forma direta pelo Covid ou indireta, porque o próprio colapso da estrutura e isso parece que está criando um certo conflito interno que o Moody acabou aproveitando e jogando esse conflito como uma forma de apaziguar e minimizar e jogar aquele ódio acumulado para fora, né? Então acho que isso vai se equilibrar naturalmente, como sempre tem feito, e vejamos. Para dar tempo de cumprir aqui o compromisso com o Elias, eu queria, já que vocês fizessem as considerações finais, eu queria que vocês falassem, que são muitas coisas para a gente abordar, mas eu queria que vocês falassem, mesmo que rapidamente, sobre essa questão a China mandou aqui material, trouxe aqui para o Brasil, quer dizer, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o tal do Ernesto Araújo, não teve sequer a dignidade de ir lá fazer as vezes da casa, como se diz, né?
e, ao mesmo tempo, eles se enfiaram lá na Embaixada dos Estados Unidos numa atitude vergonhosa de servilismo, de sabugice, né, fazendo aquele papelão no sábado, lá nessa questão do 4 de julho e tal. Então, rapidamente, queria que vocês considerassem isso nas considerações finais de vocês. Eu acho que primeiro temos que manter uma regularidade desse programa, desses encontros nossos, eu acho, sabe? Eu acho que é uma coisa que faz bem para mim, para vocês, para todo mundo. Pra contar aí. Então, hoje foi 1 hora e tal, já deu para criar ansiedade para a próxima e assim sucessivamente. Cara, eu acho que os chineses percebem o Brasil como o seguinte, acho que eu já falei aqui antes, né? Eles veem no longo prazo, né? Ou seja, o Bolsonaro é um cara que vai estar lá, mas daqui vai morrer aquele cara, vai entrar outro, ou seja, o Brasil é maior que o Bolsonaro, não é? E eles levam muito a sério o Brasil, né? Então, evidente que fica... eu tenho fontes chinesas que dizem para mim que os chineses estão aqui com o Bolsonaro já, né? Mas, ao mesmo tempo, também que eles vão fazer o quê? Né? Eu acho que pega mal para o Brasil nessa história toda, nem para os chineses, é para o Brasil que pega mal. Por exemplo, o Brasil e a Austrália. A Austrália, por exemplo, teve agora você falou da aliança militar aí, a Austrália está batendo muito na China. Uhum. E os chineses, por exemplo, eu li um artigo em que os chineses, até perguntei para minha companheira qual é a tradução em inglês do termo, que é capanga, né? Ou seja, o Asia Time falando, olha, a Austrália é capanga dos Estados Unidos, uma coisa assim, sabe? Ou seja, eles estão tratando a Austrália nesse nível, vamos dizer assim. E o Brasil não, o Brasil eles não tem nenhum tipo de agressão, nem nada, só embaixador que sobe o tom de vez em quando aqui e tal, mas é ruim para o Brasil, né? Porque eu acho que o problema mais de longo prazo, o Brasil está se desmanchando, né, Oswaldo? Né? Ou seja, eu não sei se vai ter Brasil daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, o que se percebe é um desmanche do país, né? E essa imagem que você fala deles na embaixada, enfiado na embaixada dos Estados Unidos, aquilo ali é deprimente, é horrível, com generais, oficiais militares junto, abraçado e tal, como se estivesse em casa, ou seja, é a mesma coisa da gente ir comemorar a Revolução Cubana dentro da Embaixada de Cuba, sendo que eu sou presidente, você é o vice, isso não se faz. Isso não se faz, assim, é desrespeitoso com a parte da população que não concorda com aquilo, ou seja, enfim, é uma falta de dignidade, é baixo nível, entendeu? Imagina nos governos Lula e Dilma, alguém com a bandeira de Cuba, da Venezuela, da China, da União Soviética, andando lá no Palácio do Planalto. Acontecer. Aliás, aquela cena é bem pitoresca, né? A bandeira Brasil, Israel e Estados Unidos, né, cara? Pois é, exatamente. É pitoresco aquela ali, né, cara? Tem cabimento. Bem, eu acho que esse governo veio avisando a merda que ia fazer, né? Desculpa a palavra aí. Realmente acho que não tem uma palavra diferente. Ele veio falando, vem batendo continência, vem se pondo como capacho, serviçal e tá aí, né? Agora, na relação com a China, eles sabem que o papel deles a cumprir é ceder, é vender. E principalmente você vê que o Ministério da Agricultura tem um departamento especial só para tratar com China. Contrataram uma pessoa que tem uma longa experiência de China. Então, assim, no que interessa, eles trabalham com a China sem dificuldade, sem titubear, sabe? E eu acho que é isso, é esse papel que ele está deixando claro, que nós não somos um país, nós só voltamos a ser um país agora quando não interessar mais os Estados Unidos que a gente sirva. Aí eles largam, esquecem o brinquedo de lado e a gente volta a caminhar com as próprias pernas, né? Com o que sobrou, né? Eu acho que o Renato tocou num ponto importante aí, que é um pouco do que eu acho que a Índia também fez, né? Que é você não ser tão grande quanto os Estados Unidos em termo econômico, em termo militar, e acabar tomando uma posição dos Estados Unidos que pode te prejudicar, né? O Brasil, na verdade, deveria ter ali uma posição neutra, no caso dos Estados Unidos e China, os dois maiores parceiros comerciais, né? A China mostrando essa questão do combate da pandemia, ela foi melhorando, aprimorando, né, a ação de combate à pandemia e vai ser uma das poucas economias no mundo que vai conseguir registrar crescimento econômico esse ano, né, segundo o FMI. Então, o Brasil ele poderia, né, se manter neutro nesse sentido e tirar proveito dos dois lados, né? A verdade seria essa, né, de dois grandes parceiros e aí, de alguma maneira, conseguindo viabilizar uma queda da economia não tão grande quanto se prevê, que hoje já está ali em 9%, né? Sem crescimento algum ao longo de todo esse ano, pegando toda uma recessão que a gente já vem aí pelo menos desde 2015.
Muito bem. O Luiz Manfredini, que eu falei dele aqui, ele falou assim: eu quero ver o Elias falar do socialismo, quero ver a Olívia falar do socialismo, se a China é socialista, não é? O Renato também, eu falei o nome de vocês lá tudo. Ele falou: eu quero só ver. Pergunta para o Elias, mas não vai dar tempo, porque nós vamos ter que. Não, eu falo o seguinte: uma coisa que eu ia até twittar isso. Essa pergunta de se a China é capitalista socialista não é da tradição marxista, isso. Se é A ou se é B, se é gato ou se é cachorro. Ou seja, o que existe ali é uma combinação de modos de produção contemporâneos e não que estão na contemporaneidade ali, mas não são coetâneos, são coetâneos, mas não contemporâneos, e que acaba virando um caldo ali em que o elemento dominante é o socialista. Mas tem capitalismo, tem empresas coletivas, tem agricultura camponesa, ou seja, existe uma miríade de formas de propriedade, de produção, que se misturam ali. Né? Agora, o elemento que é aquele que determina o rumo, que determina a natureza do sistema, vamos dizer assim, é socialista. Eu acho que é por aí que esse tipo de pergunta que tem que ser feita, né? Se é cachorro, se é gato, se é A ou se é B, se é preto ou se é branco, ou seja, eu falo para os meus amigos marxistas, isso não é da tradição marxista, esse tipo de questionamento, porque o próprio Marx trabalhava com combinações de modo de produção. Nem Marx trabalhava com modo de produção puro. Não é? Então a gente fica nessa coisa meio kantiana do deve ser, do arquétipo, né? do desejo, da vontade, e sem perceber que Hegel propunha a superação do dever ser e o ser, vamos dizer assim. Ou seja, é aquela velha história, né? Ou seja, se você não leu Hegel, você não entende o Capital do Marx, né? Ou seja, os nossos marxistas não conhecem Hegel, né? Então vira isso, né? É A ou B, o cachorro-gato, é complicado, né? Pessoal, posso ir nessa agora? Claro, só um detalhezinho, Elias, no próximo programa que você falou que nós vamos fazer logo, aí a gente já começa esse assunto, e eu quero dizer aqui que para o Manfredini, tomou o Manfredini, você viu o que ele falou do socialismo? Amanhã, ao meio-dia, às 13 horas no Roda de Conversa, eu vou tirar um sarro dele, que aliás, eles que vinha aqui, que não sei o que ia falar, e não falou coisíssima nenhuma, não apareceu. Manda um beijo para ele. O Manfredini é um grande cara. Amanhã eu vou tirar um sarro dele. Tá bom, Elias? Valeu, brigadão, viu? Obrigado mesmo, viu? Um abração para você. Renato, um beijo. valeu, Um beijo, um abraço, vai cuidar do Calil. Cuida dele, dá um beijo nele. Valeu. Mas é isso aí, Renato, Olívia, também a gente já pode ir fazendo aqui as despedidas. Vocês querem fazer mais algumas considerações? Falar mais algumas coisas? Estamos deixando alguma coisa para trás, né? Eu só queria dizer, respondendo, já que o Manfredini falou para a gente dizer, né, se a China é socialista ou não, o que eu acho importante frisar, que é uma coisa a qual, pela teoria do Elias, que eu consegui responder finalmente essa pergunta, é que a China ela tem um modelo econômico que é a antítese desse sistema financeiro, né, dessa financiarização da economia que a gente vê aqui no Ocidente, né, que ela é baseada em pacotes de estímulos de bancos centrais, essa emissão monetária sem precedentes, que desde 2008 ela vem acontecendo, e existem estudos que mostram que quanto mais dinheiro o Banco Central emite na economia, menor é a capacidade de crescimento da atividade, né? Então, a ociosidade da economia, no caso dos Estados Unidos, principalmente, ela aumenta, né? Então, você tem menos capacidade de produção, e aí, então, mostra que, na verdade, a China não. A China está voltada na expansão desses modos de produção, né? Por meio desse sistema, desse modelo econômico alternativo que ela coloca. Então, a China ela é essa antítese a esse capitalismo financiarizado que a gente está vendo aqui, e provavelmente ela vai se mostrar como uma das poucas economias que, depois de ter passado pelo surto do coronavírus, que é um vírus que provavelmente estava circulando por aí, que ela acabou de descobrir, ela vai ser uma esse ano que vai conseguir registrar um crescimento positivo. Então, respondendo aí também a pergunta que foi feita. No meu comentário eu deixo mais assim, eu acho que está claro que existem outras propostas de economia. A China deixa, acho que não só a China, o Vietnã também sinaliza que não é só isso que a gente está habituado a ver, né? Existe uma outra saída. A China se autodeclara socialista, então se a gente não quer ouvir como as pessoas se autoproclamam, né? Então vamos trabalhar com definição, vamos trabalhar com uma explicação mais lógica, mas tem aí uma economia que se projeta, que se prepara, que planeja a longo prazo e com isso vem trazendo os investimentos estatais e
construindo, batendo aquela contradição de que estatal não dá certo. Hoje, só de estatais chinesas são 75 que estão nas top 500 do mundo, das empresas multinacionais. Então, assim, isso dá um sinal claro de que a economia que estão dizendo que é o único jeito, não é bem isso, viu, Guedes? Então, espero que esteja ouvindo aí e preste atenção, que há outras saídas. E não fica tão utópico, né? Fica aquele papo científico, como o professor lá também bate, né? A gente precisa ser um socialismo científico, algo que deduza, que mostre, que explique como é que isso acontece, que também não existe milagre, né? Não é... Ele estava provocando, viu, Renato? Não é sério, mas... Quero ver se eles entendem mesmo de China. Mas a gente respondeu, né? Mas é bom bater, né? Para não esquecer. Mas é isso, então quero agradecer muito aí a presença de vocês, a dedicação de vocês aí, e vamos remarcar logo a nossa volta aqui, né? Vamos continuar debatendo, aí a gente pode aprofundar mais socialismo, o que é socialismo, o que não é, né? A gente pode, enfim, ter mais tempo para debater essas coisas, e quem sabe a internet nos ajuda, porque hoje também, né, a internet do Elias... hoje foi pesado. A da Olívia também, né? Também. Depois estabilizou e tal, né? Mas geralmente eu sou o problema. Mas quem sabe num próximo programa a gente já faça com mais estabilidade, com mais tempo também, para a gente fazer as devidas reflexões, né? É isso, né? Que a gente tem as correrias, né? Todo mundo correndo, faz uma coisa, faz o Elias. Mesmo na pandemia a gente está correndo, né, Oswaldo? Acho que corre até mais, né? O tempo todo acessível. Exato. É isso aí. Então, obrigado, Renato. Obrigada a você. Sempre. Obrigado, prazer. Obrigado, Olívia. Tá. Tchau. Obrigado aí, Olívia. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite.